Nos tempos das tropeiradas, quando o Brasil ainda era cortado por cascos de mulas, percorria o Paraná grandes carreiros fundos, vindos do Rio Grande, Santa Catarina, sudoeste do Paraná. O Passo da Galinha foi contemplado como uma destas rotas de tropeiros, que vinham principalmente do Rio Grande do Sul, trazendo consigo sua cultura e cravando nestas terras paranaenses pequenos vilarejos que ficavam em seu caminho. E foi neste período que surgiu o Passo da Galinha, um pequeno reduto onde se dava o descanso das mulas e das tropas para pernoitar as noites frias que faziam nesta região. Em um pequeno redondel feito de tábuas, os animais eram presos e pernoitavam ali até prosseguir sua viagem no dia seguinte. Nessas instalações, quando o tropeiro pernoitava, sempre contavam histórias de viagens e dos acontecimentos que com eles ocorriam, pois as viagens sempre eram bem longas e demoradas. O tempo passava devagar naquela época, e notícias só eram trazidas de boca em boca. E ali naquelas rodas onde o chimarrão era obrigatório, saía de tudo. Conversa de valentias, conversa de amores e de grandes aventuras e de muitas tragédias. E como nos tempos de hoje, a repercussão destes assuntos sempre estava na mídia. Num destes momentos de prosa, o peão Lautério puxa a história de um tropeiro que foi encontrado enforcado em uma árvore na região do Passo do Inferno, nome dado ao local devido à topografia irregular do terreno e difícil acesso, situado entre o Morro da Avestruz e a localidade do Iratim, cercado por morros em ambos os lados, com monstruosas embuias e pinheiros que acompanhavam o trajeto sombreando o chão úmido, aumentando ainda mais o lamaçal, alcançando o jarrete dos animais. Dizem que esse local era propício para emboscadas de ladrões, fazendo com que as comitivas passassem sempre durante o dia para não serem surpreendidas. Todo o cuidado era pouco naquele tempo, sem lei, onde a vida valia alguns tostões de réis. Um sertão que Deus criou e não voltou mais para ver a criação. E assim, Lautério escreveu o acontecimento fatídico do pobre tropeiro do Passo do Inferno. A manhã estava de trincar de frio, uma geada de branquear as copas das árvores. No andar das mulas se ouvia o quebrar do gelo nas poças da água, tamanho frio que fazia. O caboclo, mal preparado, congelava o esqueleto na madrugada fria. O sopro do vento era o único som que se ouvia, com exceção do bater dos cascos das mulas. Faziam algumas horas de tropeada quando chegaram no Passo do Inferno. Ali sim o frio estava de arder na pele. Mata densa que a geada derretia só após o almoço, isso quando saía o sol. No contrário, emendava a geada do outro dia. O silêncio acabou com o uivar de um cão na canhada um pouco distante em nossa frente. Um dos peões indagou a inexistência de casas no trajeto. O que um cão faria em um local tão distante? Que só poderia estar perdido da comitiva. Descendo uma ribanceira que dava para uma sanga funda, deu para sentir o cheiro desagradável. E assim que passaram pela sanga e contornaram uma curva no caminho, avistaram o fim de alguém que não achou soluções para os problemas da vida. A solução era uma embuia arqueada sobre o caminho e alguns metros de corda. Essa que impediu o último suspiro de um tropeiro desesperado. Todavia, ninguém está só. O seu melhor amigo, que não pôde impedir a tragédia, estava cuidando do corpo em decomposição. O cão, esse que impedia a aproximação de qualquer um, até mesmo dos nossos cães. Tamanho cuidado que tinha pelo seu dono, que naquele momento estava acertando suas contas em outras bandas do além.
A solução foi laçar o animal raivoso e amarrar em uma árvore. Só então puderam chegar ao corpo. O cheiro era muito forte. O mais fraco de estômago destripou o mico e saiu de perto, fazendo uma cara de repúdio. O pobre cadáver não tinha identificação. A solução encontrada foi cavar uma cova ali mesmo, e assim foi feito. Laertes, nosso cozinheiro, trepou na árvore e com um golpe de facão cortou a corda e selou o destino do pobre homem, medida com precisão, como de costume, 7 palmos. Para terminar, um tiro aliviou a agonia do cão, que fez parte da mesma cova. Algum tempo se passou até que toda a história fosse revelada. O tropeiro, de nome Bonifácio, estava fazendo sua última tropeada, após o falecimento do amor de sua vida. Vítima de uma doença desconhecida, resolveu vender sua última tropa para pagar algumas dívidas contraídas no tratamento da mulher. A venda da tropa ocorreu como de costume, pagamento em moedas de prata e alguns patacões de ouro. Estavam divididos em vários esconderijos nas tralhas da montaria. Seu pensamento era pagar as dívidas e refazer sua vida novamente. Durante o retorno e atravessando o rio Jangada, decidiu de pernoitar no Passo da Galinha, hoje General Carneiro. Pouco antes da hospedagem, sentiu uma dor terrível no abdômen. Parecia que suas tripas tinham dado um nó. Já era quase noite ao apear do lombo do cavalo. Tirou as tralhas, guardou o dinheiro e um bocó de couro junto ao tirador. Pediu um chá amargo para o dono da estalagem e caiu na cama. Na manhã seguinte, acordou melhor, tomou um café com pão e charque e se pôs à estrada novamente. Não demorou muito para as dores voltarem. Quando estava na altura do Passo do Inferno, caiu do cavalo, tamanha dor que sentia. Meio alucinado e tomado pelo desespero, começou a cavar uma cova ao lado do caminho. Quase sem forças, colocou o bocó com o dinheiro dentro do buraco, cobriu com terra e disfarçou com folhas secas para tirar os vestígios. Jogou um pelego no chão e se contorceu de dor à espera de ajuda. Na mesma tarde, passou um viajante que ajudou o pobre homem, levando até Castro, onde achou tratamento. Sua recuperação foi lenta, quase um mês se passou até sua melhora. O inverno tinha se intensificado quando se pôs a galopar novamente rumo ao Rio Grande. Planos eram construídos durante o caminho até chegar no local do esconderijo. Apeou do cavalo, olhou para todos os lados, pondo dúvidas sobre sua memória em relação ao esconderijo. Descobriu o solo coberto com folhas secas nos 4 cantos da redondeza, e nada. Foi quando bateu o desespero, os planos indo por água abaixo. Os credores furiosos, só e endividado. Largou o cavalo para a estrada, se despediu do velho cão e pôs fim à vida. Mais de um século se passou e ainda tem pessoas que se aventuram na procura do dinheiro enterrado no Passo do Inferno. E não são poucos que contam de assombrações e latidos de cães, que ainda cuida do local. Dizem que o tesouro tem um dono e só vai aparecer para a pessoa certa. Talvez seja você.